Boa noite. Foi aprovado hoje em Brasília o relatório final da CPI da pedofilia. Durante os 3 anos de investigação, várias leis foram criadas para punir com rigor a exploração sexual de menores. Com mais de 20 mil casos, o Pará é recordista entre os estados brasileiros. Políticos e até magistrados foram apontados como suspeitos pela comissão. Vamos agora ao resumo das outras notícias desta quinta-feira. O empresário Neném Constantino, dono de uma das maiores frotas de ônibus do país e fundador da Gol, foi preso em Brasília. Ele é acusado de mandar matar o genro Eduardo de Queiroz em 2008. Foi preso hoje o principal suspeito do assassinato do prefeito de Jandira. Em São Paulo, o motorista com habilitação vencida invade um bar depois de se chocar com outro carro e mata um homem. O futuro governador Geraldo Alckmin disse hoje que o Detran sai da Secretaria de Segurança e vai para a Secretaria de Gestão. Polícia Federal inicia a operação para cumprir 9 mandados de busca e apreensão no caso de fraude do Banco Pan-Americano. Julian Assange deixa a prisão e vai para a casa de campo de um milionário inglês. Ele será monitorado até o julgamento de sua possível extradição, dia 11 de janeiro. Morreu hoje, nos Estados Unidos, o diretor Blake Edwards, criador da série A Pantera Cor-de-Rosa, com o genial Peter Sellers. Acompanhe a edição de hoje do Jornal da Cultura o advogado Ayrton Soares e o editor da revista Dicta Contradicta, Guilherme Malzone Rabelo. O principal suspeito do assassinato do prefeito de Jandira foi preso hoje de manhã. É o secretário de Habitação da cidade, Vanderlei Aquino. Vanderlei Aquino foi preso na prefeitura quando chegava para trabalhar hoje de manhã. Apontado pela polícia como principal suspeito do assassinato do prefeito de Jandira, Brás Pasqualim, o secretário de Habitação foi preso por outro motivo. A prisão dele diz respeito a outra situação jurídica, qual seja, uma questão de 2003, referente a um depósito que foi feito de uma apropriação indébita. O secretário foi trazido aqui para a delegacia de Santana do Parnaíba para prestar depoimento. A morte do prefeito Brás Pasqualim corre em segredo de justiça, mas a corrupção pode estar por trás deste crime. O Ministério Público já investigava o pagamento de um mensalão municipal. 6 dos 11 vereadores tiveram o sigilo bancário quebrado. Brás Pasqualim respondia a 6 ações do Ministério Público e só estava no cargo por meio de uma liminar. O prefeito foi morto na sexta-feira passada, quando chegava a uma rádio local para apresentar um programa. Um carro parou perto. Os homens que estavam dentro saíram atirando e 13 disparos atingiram o prefeito. Os tiros foram ouvidos pelos locutores da rádio, que não entenderam o que estava acontecendo. O prefeito Brás Pasqualim subiu ao palco para agradecer a presença do público. Que bagunça que é essa aí? O pessoal tá bagunçando aí, só falar da festa, hein? Que negócio que é esse aí, hein? No mesmo dia, a polícia encontrou o carro usado pelos bandidos encharcado de gasolina. 4 suspeitos foram presos e nas mãos deles a perícia comprovou vestígios de gasolina e de pólvora. O delegado responsável pelo caso apreendeu na prefeitura de Jandira documentos e um computador, mas não quis se pronunciar. Está sob segredo de justiça, não pode se falar nada a respeito. O secretário foi levado no fim da tarde para fazer exame de corpo de delito. Quer dizer, vocês acreditam que é um crime político? Olha, Esse caso de Jandira, Guilherme? Acho que está claro que não. E o que é preocupante é que você vê o crime organizado, o crime comum, dentro de uma estrutura, de uma esfera do poder, a esfera municipal, e sabe-se lá em quais outras estão. Eu acho que isso mostra que a política, pelo menos em Jandira, estava bastante seriamente envolvida com essas questões complexas. Jandira só? Essa questão de corrupção nos municípios vai do aliciamento de apoio nas câmaras de vereadores, através de um salário extra que os prefeitos pagam para vereadores corruptos. E essa corrupção exige com que haja na máquina fonte de arrecadação. Você chamou de salário extra, mas é um dinheiro por fora. Dinheiro por fora, é uma propina que eles recebem para votar os projetos do prefeito e dá maioria para isso. Esse dinheiro vem de algum lugar e aí entram os secretários. Os secretários arrecadam junto com o prefeito.
Certamente essa é uma briga entre arrecadadores e corruptores. Quer dizer, não houve um acerto de contas ali? Não houve um acerto de contas, alguém quis ficar com mais dinheiro ou menos dinheiro. Não tem nada de político esse crime, é corrupção pura. Quer dizer, isso começa aí numa cidadezinha como Jandira, com vereadores, e vai se multiplicando nas outras esferas. Sem dúvida nenhuma. O exemplo de Jandira é de uma Câmara de Vereadores e uma prefeitura que todo mundo sabe era acusada de corrupção. Mas se repercute em vários municípios, em assembleias legislativas, para chegar num escândalo que se conheceu como do mensalão, quando se pagava deputado para votar projetos. Preso um dos criminosos mais procurados de São Paulo. Segundo a polícia, Silvio Bispo é integrante da facção que atua nas penitenciárias do estado. Silvio Roberto Bispo estava foragido há 40 dias, depois de cumprir 30 anos de prisão. Ele está em regime semiaberto, mesmo tendo um histórico de fugas na cadeia. Numa delas, há 10 anos, liderou a libertação de 96 presos na zona norte de São Paulo, que matou um sargento da Polícia Militar. A ficha criminal dele tem 46 processos, boa parte por roubo a bancos. Os policiais da rota chegaram até Silvio Bispo através do Disque Denúncia. Ele estava escondido em uma casa na zona leste da capital. Com ele, a polícia encontrou uma pistola semiautomática e munições. Ele e alguns comparsas iam cometer um roubo ao banco na rua Itinguçu, na data de hoje. Uma agência bancária na rua Itinguçu, zona leste da capital. A CPI da pedofilia encerrou hoje os trabalhos e aprovou o relatório final. Durante 3 anos, a Comissão de Senadores investigou denúncias de violência sexual contra menores. São Paulo está entre os estados com maior número de casos. O Pará encabeça a lista. Os senadores apuraram casos de pedofilia em todo o país e na internet. Em 3 anos foram registrados mais de 20 mil casos. A situação mais grave é no estado do Pará, onde a CPI encontrou 3.558 casos. Goiás e Maranhão vêm logo em seguida com 3.437 casos cada um. Na sequência, vem Santa Catarina e São Paulo. A comissão aponta políticos, religiosos e até juízes como suspeitos de crimes de pedofilia. O pedófilo é uma pessoa que atua em qualquer nível econômico, então ele é borracheiro, ele é lixeiro, ele é policial, mas ele é também médico, odontólogo, engenheiro. O relatório final não pediu indiciamentos. A justificativa foi que todos os envolvidos já respondem a processos. Segundo o relator, o resultado mais importante da CPI foi a criação de leis que vão ajudar as autoridades a combater este crime. A CPI apresentou 8 projetos, entre eles o que prevê pena de 8 anos de cadeia para quem tiver material pornográfico envolvendo crianças. Antes, a lei só punia o vendedor. A comissão também garantiu um acordo com a empresa Google para banir do site Orkut os suspeitos de pedofilia e recomendou ao governo campanhas para orientar a população. Pautamos uma sociedade hoje que denuncia, que fala. Hoje tem pedófilo preso todo dia, tem pedófilo denunciado todo dia. Hoje tem inquérito todo dia, tem denúncia todo dia, tem sentença todo dia. É um assunto assim que levanta a minha ira, eu tenho ódio desse Mas chegou um fato que era incrivelmente, era conhecido no exterior como atração turística para na Europa, nos Estados Unidos, ir a determinadas capitais do Nordeste, porque lá tinha à disposição menores de idade para satisfazer os prazeres desses pedófilos. Isso, para a imagem do Brasil, eu acho que é tão ruim ou pior que a violência que todo mundo então, fala e que a gente fala todo verdade, dia. É verdade, para a imagem do Brasil é péssimo e tudo mais. Agora, é um problema moral. E com razão, né? Com razão. É problema moral, psiquiátrico da imagem do Brasil, mas como conter? Já foi feito tudo que pode ser feito do ponto de vista de pena? Quer dizer, são 8 anos, 10 anos a pena? Mas isso só a posse. Pena máxima, 30 anos? Isso é só a posse. Aquele que vende é a pena maior. Aquele que vende. Qual é a pena maior? Aplicou-se aí um raciocínio que se faz contra o drogado. Se você tem uma quantidade de droga acima do limite, você tem uma... Agora, o traficante é muito mais... A pena é muito maior para o traficante. No caso aí, aquele que divulga material desse tipo, que estimula a pedofilia, este então tem uma pena muito maior, que pode ser, eu não tenho agora, deve ser o dobro dessa ou 3 vezes mais. Mas não chega a 30 anos que é a nossa pena máxima. Não chega a 30 anos. Mas tinha que ter, porque essas pessoas não têm, já que é uma doença que não tem recuperação, tem que sair, tem que ser excluído da sociedade, porque
Imagina quantos pedófilos essa hora não estão assistindo a gente, Pois estão é. aqui, sei lá, não sei se aqui na E TV, o avanço, eu acho que tem que ser justamente combater a rede de pedofilia. Exatamente. Porque por trás desses casos individuais, que como você disse, pode ser moral, doença psiquiátrica, etc., mas existe uma rede que essa sim funciona como um negócio. E aí tem que ser combatido, né? Quer dizer que... Ô, Poli, tem que registrar, se fala tanto da Câmara dos Deputados, do Senado, dos políticos, mas esse é um trabalho que tem que ser registrado. O senador Magno Malta, o senador Demóstenes Torres conduziram isso junto com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República em todo o Brasil. O relatório do senador Demóstenes Torres tem 1.600 páginas. Imagina o farto material que existe para desdobrar e estabelecer uma política para isso. Explica melhor para a gente por que nesses casos a gente não consegue ter a pena máxima de 30 anos. Quais são os trâmites? O que acontece? Olha, há muita gente que defende a pena de prisão perpétua por alguns crimes e a nossa legislação é uma das mais, vamos chamar, liberais que existe em relação à fixação da pena. Para se dizer que você comete um crime, um comportamento, 1/6 da pena, você pode ser solto. Enfim, eu considero, pelo que eu conheço do que era antes, que você hoje punir aquele que tem a posse do material com 8 anos é uma pena que intimida. Agora, a pena máxima, talvez ela não tenha um efeito intimidativo tão grande quanto tem essa, porque essa é facilmente aplicável. A máxima já é mais difícil. Agora, a pior pena para um pedófilo é quando ele vai parar dentro da prisão, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Aí ele tem uma punição que os próprios marginais, os bandidos, não toleram esse tipo de crime. E, sem dúvida nenhuma, eu não conheço nenhum caso de um pedófilo que tenha caído numa delegacia, ido para uma cela que não tenha sido viciado pelos presos. Mas a solução não está aí também. Claro que não. Claro que não. Mas essa intimidação maior, foi isso que você disse. Pois é, não, sem dúvida. E eu acho que o que está por trás, e na questão do tempo de pena, que é um princípio, você me corrija se eu estiver errado, da proporcionalidade dos atos, né? Quer dizer, um princípio de direito a pena tem que ser proporcional à gravidade do ato. E nesse sentido, vale uma pena altíssima. Porque no fundo a gente está falando assim, como é possível proteger as crianças, né? Já que eles existem, são pessoas que estão soltas aí, como a gente estava falando, muitos vendo aqui o nosso jornal. Agora, como proteger as crianças? Já que não tem jeito, como ele disse, é médico, não sei o que, tem de tudo. Esse é o primeiro trabalho nacional que se faz. A partir daí, a legislação tem que ser adaptada em função do que se apurou de gravidade dos delitos. E de fato é um avanço. Acho que, sem dúvida, isso é um grande avanço. Tem que elogiar a Polícia Federal, o Ministério Público e os deputados e senadores que fizeram isso. Olha, e a Polícia Federal realiza buscas e apreensões nas casas de ex-diretores do Banco Pan-Americano. A determinação é do juiz da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo. Foram 9 mandados expedidos pelo juiz federal Fausto de Sanctis. A medida foi tomada depois que o relatório do Banco Central apontou indícios de crimes financeiros nas operações que deixaram o Pan-Americano quase à falência. Mais de 2,5 bilhões de reais foram emprestados para se evitar a quebra da instituição. Toda a diretoria acabou substituída, assim como seu conselho de administração. As buscas de hoje são mais uma tentativa de se encontrar os milhões que, supostamente, foram desviados do banco. A Organização Mundial da Saúde diz que a média tolerável para as mortes violentas é de 10 a cada 100 mil habitantes. Na cidade de São Paulo, o número está próximo disso. Mas, para tentar diminuir ainda mais a violência, o Instituto Sou da Paz vai começar uma nova campanha de desarmamento. Quase 70% dos homicídios na cidade de São Paulo são cometidos com armas de fogo. Entre adolescentes, os índices são ainda piores, 85%. Para reduzir esses números, o Instituto Sou da Paz coordena, com o apoio de órgãos públicos, um novo plano de controle de armas. O que todas as pessoas precisam saber é que a campanha de entrega voluntária de armas ela é permanente. Então, a qualquer momento, quem tiver armas pode entregá-las. E o que a campanha vem fazer é somar outros esforços a isso. Na cidade de São Paulo, a taxa de homicídio é considerada quase aceitável segundo índices da Organização Mundial de Saúde. Mas a distribuição desses assassinatos é muito irregular. A média paulistana é de 11 homicídios a cada 100 mil habitantes. Em Moema, bairro da classe média alta da Zona Sul, ela é de 1,4. Na mesma Zona Sul, mas na carente área do Jardim São Luís, o número salta para quase 20 homicídios por 100 mil habitantes. Justamente nesses lugares acima que a gente busca fazer ações focadas para que toda a cidade como um todo e cada cidadão paulistano tenha condições de viver numa cidade melhor e mais segura.
Entre os pontos mais destacados no plano para a diminuição das mortes violentas em São Paulo estão a maior segurança para os arsenais e a busca e apreensão de armas em pontos localizados. Focando ações de busca e de apreensão de armas em locais onde acontecem mais homicídios. Então esse é um exemplo bom de como que o plano sai do papel e vira realidade. Vocês usam arma? Você usa arma? Eu não, pessoalmente, não ando armado, mas sou membro da Federação Brasileira de Tiro Esportivo. Quer dizer, você usa dentro de regras, é isso? Não, obviamente, o esporte olímpico. Você sabe uma curiosidade? O primeiro ouro olímpico do Brasil foi conquistado no tiro ao alvo. Ah, é? Foi do Durval. Guilherme Almeida, salvo engano, que era um coronel do Exército. A história é interessantíssima, porque ele perdeu as armas dele e aí teve que emprestar, ele ganhou a medalha de ouro com uma arma emprestada, basicamente. Mas, Poli, essa questão que nós estamos vendo aí, a campanha, mas eu não vi um fato ali, um fator que leva ao recrudescimento dos assassinatos com arma de fogo, que é o controle do contrabando dessas armas. Claro. O problema é a arma ilegal na mão de criminoso, é isso que você está dizendo. Essa arma passa pela fronteira contrabandeada, porque a vulnerabilidade das nossas fronteiras é muito grande. E isso, os criminosos já têm canais para isso e nós temos que ajustar a nossa polícia. Agora, esse recolhimento... O problema não é o assassinato com arma de fogo, porque se fosse feito com faca seria melhor. O problema é o próprio assassinato, quer dizer, você precisa encontrar maneiras de diminuir a taxa de assassinatos. Se eles são feitos com armas de fogo ou com faca, quer dizer, a pessoa morreu do mesmo jeito. Então, mas a arma ilegal na mão de um criminoso, arma de fogo, facilita. Mas o criminoso não vai devolver voluntariamente isso que eu ia falar isso agora, que já é criminosa. Esse recolhimento de armas, o que se fala, e a gente nota até nas imagens, que são armas obsoletas, quer dizer... velhas, porque como o Guilherme disse, ninguém vai devolver uma arma que está em uso ali. O fundador do site Wikileaks, Julian Assange, deixa a prisão em Londres e segue para a casa de campo de um milionário inglês. Lá ele vai esperar pela decisão da justiça britânica sobre o pedido de extradição para a Suécia. Assange agradeceu a todos que o apoiaram e trabalharam por sua libertação e também aos que ajudaram a pagar a fiança. First, some thank yous to all the people around the world who have had faith in me, who have supported my team while I've been away. Também agradeceu à imprensa pela cobertura que tem recebido e prometeu continuar com o trabalho do Wikileaks, que vem revelando documentos secretos dos Estados Unidos. Da prisão em Londres, Assange seguiu direto para a casa de campo do milionário inglês Vaughan Smith, que ajudou a pagar a fiança. Smith, que aparece nesta imagem cercado pela imprensa, participou ativamente da campanha pela libertação do australiano. Até 11 de janeiro, quando a justiça britânica vai decidir se ele deve ser extraditado para a Suécia, Assange terá de usar pulseira eletrônica e se apresentar diariamente à polícia, mas ao mesmo tempo poderá aproveitar as delícias da mansão no campo. Vocês veem com bons olhos essa notícia? A notícia da justiça inglesa tomando essa decisão, conhecendo como se conhece, a pressão que existe por parte dos Estados Unidos e de outros países que têm algumas informações que não gostariam de ver sendo reveladas por esse cidadão, mostra que a justiça inglesa tomou uma posição. Vamos ver se ela resiste. O que revela sobre o poder judiciário inglês? Eu acho que revela a força da democracia na Inglaterra, porque o fato dele ter sido solto com acusações, aquela sueca de um suposto estupro que não ficou claro para ninguém, isso não ir para frente é muito bom, o que não significa que ele não deve ser julgado se ele de fato cometeu ou não crimes ao vazar esses documentos. Essa é uma decisão preliminar. Vamos ver se a justiça inglesa continua resistindo às pressões que vem sofrendo. Tomara que sim, porque esse cidadão presta um serviço à humanidade na medida que o seu site revela. Só uma informação, um detalhe a mais aqui, que saiu agora, essa informação que o editor executivo do New York Times diz que o Julian Assange, do Wikileaks, não é uma fonte, ele não é jornalista, mas sim um parceiro.
E o parlamento da Venezuela pode aprovar esta noite o projeto que garante superpoderes ao presidente Hugo Chávez. Desta forma, Chávez poderá governar por decretos. Estudantes enfrentaram a polícia em protesto contra esse e outros projetos do governo. Além da polícia, simpatizantes do regime de Hugo Chávez também reprimiram o protesto estudantil. A manifestação denunciava a censura na internet imposta pelo governo, o projeto dos superpoderes e outro que restringe a autonomia das universidades. A oposição acusa Chávez de tentar aprovar projetos a toque de caixa, antes que o novo parlamento tome posse em janeiro, acabando com a maioria absoluta do governo. O primeiro-ministro da Rússia, Vladimir Putin, nega que o governo ordene assassinatos de supostos adversários do regime. Veja esta e outras notícias internacionais. Ao responder a uma pergunta durante um programa de televisão, Putin, que foi agente da KGB, o serviço secreto da extinta União Soviética, disse que o governo da Rússia abandonou a prática de eliminar os supostos inimigos. Ele se defendia da acusação de que teria recomendado o assassinato de jornalistas e ex-espiões. Frente fria atinge a Espanha e derruba as temperaturas. Em Saragoça, região leste do país, os termômetros marcaram -4 graus. E em diversas regiões da Espanha, a temperatura caiu abaixo de zero. A população cubana enfrenta uma semana incomum. Acostumados mesmo no inverno a temperaturas amenas, os moradores de Havana foram surpreendidos com o frio mais intenso já registrado nos últimos 50 anos. A sonda Cassini, da NASA, descobre vulcões ativos em Titã, uma das 18 luas de Saturno. Diferentes dos vulcões terrestres, os vulcões de Titã expelem gelo ao invés de lava. As imagens da Cassini estão ajudando a NASA a fazer um mapeamento em 3D de Titã. A seguir, em Brasília, Dilma Rousseff anuncia mais 3 ministros. Em São Paulo, Geraldo Alckmin diz que o Detran sai do controle da Secretaria de Segurança Pública. E o novo pacote britânico de incentivo à produção de carros híbridos e elétricos.